E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Bom, eu vim aqui pagar uma promessa, na verdade, né? Algum tempo atrás, vocês pediram muito para que eu trouxesse o caso do goleiro Bruno e vocês sabem qual era a minha resposta. Eu disse, não falarei sobre o goleiro Bruno, o cara que se envolveu com a garota errada e a coisa saiu de controle. Só que com o passar do tempo, as coisas vão se esclarecendo, as pessoas vão tomando voz e é aí que eu vibro. Essa questão toda de ter colocado Elisa Samúdio num lugar que não era o lugar dela, foi acompanhado pela mídia à época, tá? Bom, você pediu muita ajuda, tá? Esse rapaz, ele era problemático desde o começo e ele, claro, só vai aparecer na história porque ele é a pessoa que acaba com a vida dessa moça de uma maneira que somente ele sabe, somente os envolvidos sabem. E hoje a gente pode falar com propriedade porque tem vários pedaços da audiência, tem o próprio delegado falando sobre a investigação e a gente vai entender aí todas as coisas que aconteceram, podem ter acontecido, entre outras coisas. Lembrando que você que fez alguma coisa contra Elisa Samúdio, quem fez sabe o que aconteceu. Hoje o filho da Elisa já é um rapazinho. É muito triste pensar que esse rapaz vai crescer sabendo que não tem um local de repouso para a própria mãe. Então isso é bem complicado. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. No vídeo que eu falei sobre a minha primeira blusa preta da Insider, vocês me cobraram bastante, porque a primeira blusa preta que eu recebi da Insider foi essa preta aqui. Eu acabei recebendo dois modelos de blusas pretas, aquela de manga curta e essa de manga comprida, porque eu queria saber como que funcionava essa questão toda de blusa que não desbota. Como assim essa cor de blusa não desbotar? Diversas cores são muito fáceis de desbotar. Eu sei porque eu sou muito fã de cores muito fortes, cores muito pigmentadas, então eu sei que isso causa aí um certo desgaste conforme a gente vai lavando. É uma ação que na minha cabeça era natural, aceitável e tudo bem, até a gente perceber que existe uma possibilidade das coisas serem diferentes e de repente você não precisar passar por isso. E eu vou dizer para vocês que essa é uma das coisas que eu mais gosto nessa marca. Colocar uma roupa para lavar e saber que quando você pegar, ela tá ali decente, né? Pelo menos ali sem desbotar e fora os outros benefícios da Insider, como desamassar no corpo, o que é muito prático para minha vida, muito sinceramente. Também ter regulagem de temperatura, principalmente em locais como a minha cidade, onde você tem uma temperatura diferente a cada hora. E como a minha meta pessoal é fazer com que a wingsuit seja a blusa que tenha mais cartela, tenha o maior número de cores possíveis aí disponíveis para vocês, eu estou com ela para mostrar para vocês que essa blusa, a primeira blusa, de fato, a primeira que eu apareci em um vídeo da Insider, está aqui, está da mesma forma que ela estava quando eu utilizei pela primeira vez. Como nós estamos na Black Insider, e por que Black Insider? Porque ela antecipou tudo, tá? Ela tirou tudo aí de novembro, que normalmente acontecem as promoções, e colocou em outubro, que é para vocês poderem sair na frente e conseguir pelo menos aí garantir as suas peças com o maior desconto oferecido esse ano. E não perde tempo, porque com um desconto que pode chegar junto com o meu cupom, tá? Com o cupom JOYCE15, você pode ter até 40% de desconto na sua peça escolhida. Isso faz com que estoque de tamanho e cores comecem a acabar. De segunda-feira para cá eu já consegui ver essa diferença, então é por isso também que eu tô passando essa certa urgência para vocês, porque eu não quero que vocês cheguem lá e não consigam encontrar o tamanho e a cor da peça que vocês escolherem. Então é só vocês entrarem aqui no link que está na descrição e no comentário fixado, que vocês vão direto pelo link desse canal aqui, direto para Insider. Lá você vai escolher as suas peças e vai usar o cupom JOYCE15. Então, mesmo que tudo lá esteja com desconto, tenham muitas peças com desconto, você ainda aplica mais 15% de desconto e assim você pode chegar até 40% de desconto. E vamos mostrar para a Insider que esse canal tem muito Insider Zero. Bom, eu agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos começar essa história. Logo no começo do documentário, a gente já vai encontrar aquela imagem, né? O estádio em dia de jogo, todo mundo aclamando o Bruno, levantando praticamente o Bruno no céu, dizendo como ele era maravilhoso. Então tem um treinador dizendo que ele era o goleiro perfeito, ele era alto, ele era ágil, ele nasceu para ser goleiro, ele nasceu para ser
um fenômeno ali fazendo o que ele fazia no time. Então, a gente vai vendo a ascensão do Bruno e também como ele pensava em relação ao clube. Ele vai dizendo, por exemplo, que uma pessoa pode te roubar o carro, pode te roubar o seu dinheiro, mas não pode roubar de você um título. Elisa Samúdio, ela trabalhou sim como garota de programa, mas foi um período muito curto. Ela não estava com o goleiro Bruno e ela não continuou trabalhando como. E se ela estivesse trabalhando como, isso não dá aí para ele nenhum tipo de aval para que fizessem com ela o que bem entendesse, mas também não era o caso, mesmo que ele já tivesse inclusive amigos, pessoas e costume de levar garotas, né, garotas de programa para o sítio dele. Então isso é uma coisa que também é relatada no documentário. São palavras minhas? Não, são palavras das pessoas que participaram do documentário, da investigação e também inclusive, né, pessoas que fazem aí alguns levantamentos de como é a vida de jogadores de futebol. E a gente vai entender por que Macarrão, mesmo depois, né, que ele já era um adulto, mesmo que os dois tenham se conhecido na infância, permaneceu na vida dele. E quem são as pessoas contratadas por jogadores de futebol como amigos, né? É quase uma profissão, na verdade. Profissão amigos. Teve uma época que veio um assunto desse à tona sobre amigos de Neymar, são pessoas ali muito próximas que são contratadas, ditas de confiança, contratadas para basicamente estarem com você em festas, porque você não tem todo o tempo do mundo para se divertir, então você precisa ter ali as pessoas, os seus parças, né? Para você estar lá sempre ali acompanhado, boas companhias. Então, já que você não pode ter isso naturalmente, você coloca ali à sua disposição, você paga seus melhores amigos para estarem dispostos aí a participar das suas festas e essa coisa toda, ou jogar videogame, ou tomar sorvete, sei lá, e depende da carência de cada um. E com o Bruno não foi diferente. Então, é aí que o Macarrão entra. O Macarrão era um amigo de infância do Bruno, de quando eles eram basicamente ali moleques, crianças, cresceram juntos. E aí depois, quando o Bruno ele ascende no futebol, passa a ser um cara que já ia inclusive para a seleção brasileira, ele passa a ser essa pessoa, a pessoa que, segundo, né, é descrito até no próprio documentário, todo jogador de futebol tem um macarrão. Então seria o cara que esquenta o carro, o cara que liga o ar-condicionado para quando o jogador de futebol chegar, o carro já tá ali geladinho, ele não passar calor, o cara que carrega a sacola, o cara que pega a caneta e assim sucessivamente, arruma um sapato e essa coisa toda, incluindo também organizar as festas e também, quem sabe, procurar as agências onde tem acompanhantes e esse tipo de coisa. Parece que as coisas entre o Macarrão e o Bruno sempre foi uma coisa muito mais intensa. Agora, quão intensa, aí só os dois saberão, né? Só os dois saberão, mas rolou até uma tatuagem escrito, né? Bruno e Maca, amor eterno. Isso aí é uma coisa que a gente vai lá para a segunda fase aí desse documentário complicadíssimo, porque é tanta gente que eu tô morrendo de medo de errar. Me ajudem aí, qualquer coisa vocês corrijam aqui embaixo, tá? Se eu acabei me perdendo em algum momento aqui. Então, voltando a todas essas notícias de como o goleiro Bruno era um goleiro perfeito. Bom, então aqui eu vou começar com a primeira esposa dele. Daiane foi uma garota que cresceu com ele. Ele teve uma infância difícil em um lugar simples, tão difícil quanto foi a infância também da própria Elisa, tá? Então, a infância da Elisa também não foi fácil, mas a dele é a seguinte. E aí que ele já monta as conexões também. Por quê? Ele conhecia a Daiane desde que praticamente os dois eram muito jovens, conhecia o Macarrão também na mesma situação. Pois conforme ele vai trabalhando ali, ele vai jogando em clubes menores, ele casa com a Daiane. Então, quando a Daiane casa com o Bruno estava começando a carreira, o Bruno não tinha essa projeção toda. Então, eles se casam ali mais ou menos em 2003, 2004, aquele casamento bem básico, bem simples mesmo, como casamento aí de diversas pessoas, um casamento bonito, bem arrumado, delicado, tem aquele ar mesmo de uma coisa mais caseira, nada tão sofisticado, e realmente era o que retratava o momento de ambos naquele momento. Eram jovens, estavam se casando, colocando pra frente aí um relacionamento de muito tempo e tudo parecia incrivelmente bom. E segundo a Daiane mesmo conta, ele era uma pessoa maravilhosa e ela sempre dizia pra ele que ela tinha medo que se um dia ele crescesse, ela tinha fé que ele iria crescer muito aí no esporte, ele mudasse, ele simplesmente passasse a ser uma pessoa diferente, de repente deixar subir para a cabeça, entre outras coisas. Só que ela não imaginava que as coisas poderiam talvez ficar tão ruins, porque ficaram muito ruins. Depois que ele passa, principalmente, que foi a maior mudança que ela sentiu, que a Daiane sentiu, que ele passa a jogar no Flamengo, aí as coisas se tornam assim quase insuportáveis na vida dela. Logo o casal compra um sítio, que é o sítio que vai ser apontado depois, né, que poderia ter sido o lugar onde Elisa esteve presa, pelo menos presa, vamos
vamos usar essa palavra, né? Mas a gente sabe que não é bem essa palavra que seria a correta, mas aqui eu respeito as diretrizes da plataforma. E nesse sítio também, Daiane tinha as coisas dela, então era o sítio do casal. Então, no primeiro momento ali era o sítio do casal, onde o casal fazia suas festas, recebia amigos, entre outras coisas. Só que depois ela começou a saber de alguns assuntos, né? Começou a saber de coisas ali começaram a acontecer. Como, por exemplo, festas envolvendo amigos do futebol, envolvendo outras pessoas, muitas, né, acompanhantes. E aí um dia sai até uma matéria dizendo, né, que teve ali uma certa agressão. E essa agressão teria acontecido com uma garota porque ela teria se negado a fazer qualquer coisa sem estar protegida. Então, assim, ele não queria que usasse preservativo e aquela coisa toda. E quando ela se negou, ele simplesmente bateu nela. Então, tem algumas coisas que passam aí no documentário que são bem complicadas. Se a gente parar pra pensar, já tinha um padrão aí, né? Então, eram muitas garotas, muitas mulheres. Segundo a Daiane, ela chegou a contabilizar 8 mulheres ao mesmo tempo. Então, era muita gente. E é mais ou menos nessa época que parece que as coisas já não estavam muito boas entre a Daiane, mas ao mesmo tempo a Daiane continuava sendo a esposa dele. Ele conseguia ter uma esposa, uma noiva, uma namorada, uma amante, e parece que todo mundo ali era quase que oficializado. Enquanto isso, né, enquanto ela tá vivendo essa situação, ele tá ganhando muito dinheiro no futebol, ganhando muitos jogos e também prestes a conseguir um contrato no exterior e também jogar na seleção brasileira. Seria uma forma ali de consolidar a carreira dele e, enfim, né, mesmo que hoje ele continue, as coisas a gente sabe, não vamos ser bobo aí, as coisas não são como eram antigamente. E aí, depois disso, vou contar aqui rapidamente aqui sobre esse rapaz. Ele teve uma vida difícil, que o pai dele também tinha passado por uma situação em que ele era um assaltante, acabou fazendo isso com um policial e perdeu a sua vida quando o Bruno era criança. Então, era uma vida difícil, só que isso não justifica absolutamente nada, porque ela foi difícil, mas ele venceu na vida, ele foi à frente. E tudo o que aconteceu, ele já estava acostumado a fazer acontecer. Ele gostava que acontecia, porque quando não estava acontecendo, ele contratava mulheres para fazer isso, então talvez essa fosse a forma aí de encontrar ou de se encontrar na vida ou até mesmo em um patamar de poder. Segundo algumas pessoas aí fizeram comentários, né, pessoas ligadas ao futebol e tal, inclusive jornalistas que cobrem, eles disseram o seguinte, que no futebol, na verdade, não basta fazer gol. No meu ponto de vista, não importa fazer gol ou defender, né? Defender no gol. Não importa. Você tem que ter ali o perfil do jogador de futebol. Você tem que ser o cara que simplesmente faz alguma coisa com uma garota em outro país e depois você é preso, como é o caso do Daniel Alves, naquelas circunstâncias. Quando não consegue resolver o seu problema, espera o julgamento, recebe a sua sentença a pagar 8 milhões e sai pela porta da frente. Tem também o caso, por exemplo, de Robinho, que veio parar de novo aqui no Brasil por ter feito uma coisa horrenda, não conseguiria nem contar aqui nesse vídeo. Então, isso é uma coisa que talvez já acontecesse há muito tempo, só teve mais notoriedade, porque nesse caso da Elisa vai desaparecer, então vai ser uma coisa muito maior e depois todo desenrolar aí, enfim, né, bizarro desse caso. Bruno, então, estava sempre nessa situação, muitas mulheres, no meio de muitas mulheres, e também tinha a questão toda de que ele estava no Rio de Janeiro, então ele acabou tendo um certo distanciamento da própria Daiane. Ele pediu uma moça em noivado no sítio deles, no sítio que era do casal, e detalhe, ele era casado, então quer dizer, como é que você pede uma pessoa em noivado e você tá nessa situação? E ela ali, né, ali, e aí isso acaba saindo da seguinte maneira, esse noivado. O Extra acaba publicando uma coisa que era como se fosse um programa que dizia assim, almoço com seu ídolo, e as pessoas começaram a pedir para almoçar com o goleiro Bruno. É nesse momento que o goleiro Bruno aparece, e aparece então com essa noiva dele, que ele já tinha um relacionamento há um ano, guardem essa informação, e aí as fotos, elas acabam sendo publicadas e todo mundo conhece a noiva do goleiro Bruno. Só que tinha uma coisa acontecendo, tinha uma pessoa acontecendo, um relacionamento acontecendo e uma garota grávida. E essa garota era Elisa Samúdio. E vai tomar ciência de que goleiro Bruno tinha uma noiva quando ela acabar vendo as fotos que saiu nesse tal jornal, e aí ela vai vir a público e contar a história dela com o goleiro Bruno. Mas antes da gente chegar nessa parte que ela conta a história dela, vamos saber um pouco quem era Elisa Samúdio. Elisa Samúdio, ela nasce de um relacionamento conturbado entre um homem chamado Luiz Carlos e
e Sônia. Os dois teriam tido esse relacionamento. Luiz Carlos era o que a gente chama de bom de lábia, tinha uma lábia aparentemente muito boa, era um homem muito eloquente na hora de falar e também é o seguinte, também era muito bonito e acaba se envolvendo com a Sônia, tá? Só que a Sônia, a mãe da Elisa, ela sofreu muito no relacionamento, segundo ela. Eu tenho que dizer assim, tá, dona Sônia? Segundo a senhora e segundo também o Luiz Carlos, porque afinal de contas é a versão de cada um e as versões são bem diferentes. A dona Sônia conta o seguinte, que quando ela esteve, então, com o pai da Elisa, o relacionamento era conturbado de várias formas, física, mental, diversas mesmo. Então, aconteceu o seguinte, ela engravida, né, de Elisa e fica ali, né, tentando um relacionamento. Só que aí corta pro pai da Elisa, tá? Luiz Carlos Samúdio. E o Luiz Carlos, ele conta que, na verdade, ele sempre disse pra ela que se um dia ela quisesse ir embora, pra mãe da Elisa, que se um dia ela quisesse ir embora, ela podia ir embora, só que ela deixasse a filha aqui. Ele falou num tom no documentário como se fosse assim, quase que como se fosse em amizade, sabe? Não, pode deixar, porque vai ficar mais fácil pra mim, eu cuido. Mas as coisas não funcionaram desse jeito, pelo menos não na cabeça da Sônia, né? A Sônia conta outra coisa. Isso vai ser importante, porque muita coisa ruim também foi levantada sobre a Sônia. Eu ouvi coisas assim absurdas sobre a mãe da Elisa. Então eu acredito que ela teve também a oportunidade dela de colocar vários pingos nos is. E vocês já vão entender por que todos esses rumores surgiram. Porque sim, teve muito a ver com o pai da Elisa, sinto muito, mas é o que acontece, né? Foi assim que foi apresentado. Bom, segundo a Sônia, vendo a situação toda que ela estava passando, a situação, um relacionamento conturbado, um relacionamento que não era bom, ela fugiu, tá? Ela fugiu, só que ela fugiu sozinha, ela fugiu sem a filha. Ela tinha ali 20 e poucos anos, foge sem a filha e entra em contato para buscar a filha dela. E a informação que ela recebe é a seguinte: você pode vir buscar, mas você não vai levá-la inteira. Então, assim, isso o pai da Elisa teria falado que não entregaria Elisa inteira. Elisa tinha menos de 2 anos aí nessa época, porque logo em seguida ele já arruma uma pessoa, já arruma uma mulher que tinha um filho, vai morar na casa da mulher, e aí decidem criar os filhos juntos. E assim, ela tinha 2 anos de idade, a Elisa, tinha o filho dessa moça, que seria a primeira madrasta da Elisa. Pouco tempo depois do relacionamento, acontece o seguinte, tá? Estava grávida essa primeira madrasta e estava grávida também outra mulher ali, que era como se fosse uma vizinha deles, quer dizer, todo mundo grávido, praticamente. Todo mundo grávido ali, né? Tá tudo grávida do pai da Elisa. Teve essa situação toda. Hoje ele está com uma segunda, né, mulher, uma outra pessoa que seria como se fosse uma segunda madrasta da Elisa, mas a situação toda começa a ficar muito estranha. Por quê? A Elisa gostava muito de jogar futebol, ela jogava futebol de salão e ela era goleira. Sim, ela era goleira e ela era muito boa e por isso também ajudou a ter assim uma certa conexão com o goleiro Bruno, porque eles se combinavam em alguma coisa. Eles gostavam das mesmas coisas, então isso era muito interessante para ela. E ela achou ele bonito. Ela era uma moça bonita, uma moça jovem. Para ela, ele também era solteiro. Só que as coisas, elas ainda estão muito longe de acontecer. Depois dessa vida que, pelo que a amiga conta, não foi muito fácil, ela também cresceu em uma comunidade em Foz do Iguaçu, no Paraná. E segundo a amiga dela, as duas, elas tinham os mesmos problemas de relacionamento dentro de casa. Então a gente já vê que a relação era um pouco conturbada da Elisa com o pai. Ela também era criada pela avó paterna. Você via também que ela tinha algum contato ou bastante contato ali com as tias, mas sempre por parte de pai, e não tinha nenhum relacionamento com a parte da mãe. E aí isso é o que levantou muitos questionamentos aí quando tudo aconteceu, porque era como se a mãe tivesse fugido assim, sem motivo. E não foi bem isso, segundo o que a mãe conta. Mas, mais uma vez, eu não tô aqui para tecer julgamento a ninguém, eu só tô aqui para contar o que foi dito aí no documentário. O tempo vai passando e ela vai vendo que na cidade que ela mora, ela não vai ter muita oportunidade. Ela queria ser rica, ela queria ter sucesso no futebol, ela queria muitas coisas, ela queria até pro exterior e ela não tava vendo jeito ali. Então ela decide se mudar. Tá, ela decide ir para São Paulo porque ela achou que lá seria mais fácil para ela. Ela tinha aí por volta dos seus 18, 19 anos e ela chega em São Paulo. Só que ela achando que ela conseguiu um clube, achando que o mundo ia, enfim, se abrir para ela. Só que não foi o que aconteceu. Quando chegou em São Paulo, ela não conseguiu sucesso em conseguir clube. Ela não conseguiu resolver diversas coisas que ela achou que ela conseguiria e aí o que acontece é que ela acabou sendo ali colocada, né, meio que
numa rede aí de acompanhantes. Então ela trabalha como acompanhante por um tempo, porque ela precisou fazer dinheiro, ela achou essa uma forma aí de conseguir, né, um meio, que não era um meio, vamos colocar aí, que talvez ela gostasse de fazer, mas era um meio que dava um bom dinheiro para ela ali naquele momento. Trabalhou nessa agência de acompanhante por algum tempo, só que depois ela parou. E quando ela parou, ela decidiu que ela ia embora. Ela vai embora, né, então, de São Paulo, e é aí que ela conhece o Bruno. Então ela vai conhecer o Bruno algum tempo depois. Ela já não tinha mais a vida dela como acompanhante. Mais uma vez, não teria problema nenhum se ela tivesse, mas o que é verdade, o que não é verdade, não é verdade. Seria basicamente isso. Então, ela conhece o Bruno em uma festa que teria sido feita, tinha jogadores, tinha amigos, tinha várias pessoas ali, e lá ela conhece o Bruno. Ela fala pra amiga dela que ela tinha achado o Bruno interessante, achou o Bruno bonito. Eu acho até muito engraçado porque ela diz assim, ele era bonito, pelo menos eu achava, né, de corpo. Então, eu achei bem interessante a descrição. E aí, o que acontece? Nessa festa, os dois começam ali a ter um certo envolvimento. Os dois acabaram ficando juntos, pelo que eu entendi, ali naquela noite. Mas as conversas, a relação, ela vai seguindo aí à frente. E isso vai acontecer, a parte em que a Elisa fica grávida, acontece ao mesmo tempo em que ele está noivo de uma tal de Ingrid, acredito que era Ingrid o nome dela, era tanta mulher na vida desse homem, enfim. E aí era aquela moça que apareceu no jornal como noiva dele há mais de um ano. E a Elisa estava passando por uma situação em que ela ligava para ele, tentava falar com ele, tratava ela, às vezes ele tratava ela bem, às vezes tratava ela mal, e ela não entendia o que estava acontecendo. Quando ela viu aquele jornal e percebeu que ele estava noivo, ela ficou muito nervosa, mas muito nervosa mesmo. Então, ela queria contar para as pessoas. Ela veio a público, procurou o mesmo jornal e disse: eu sou a namorada dele, estou grávida, inclusive. Começa a contar como eles se conheceram, começa a contar todas as coisas ali para esse jornal, e esse jornal então mostra para todo mundo que ele tinha um envolvimento com ela, mas ao mesmo tempo ele dizia que não tinha nada com ela, que ela era uma louca e que ele nem sabia o que essa mulher queria. Seria basicamente isso, mesmo sabendo que ela já estava inclusive grávida. Quando isso aconteceu, ele não deixou barato. Então o que ele faz? Ele começa a fazer ligações, mandar mensagens, e tudo isso era sempre muito pesado. Ele sempre dizia para ela praticamente que ele não queria essa criança, que era pra, né, interromper tudo. Falava diversas coisas pra ela, ofendia, dizia que ia fazer e acontecer, dizia que ia acabar batendo nela. Olha, gente, eram umas coisas assim absurdas, sabe? Realmente um tratamento bem ruim. E aí depois ele começou a ser um pouco mais incisivo. Ele começava a fazer algumas ameaças, como por exemplo, olha, se você abrir a boca, se você falar, se você for na polícia, se você fizer qualquer coisa, eu vou acabar com a sua família, com seus amigos, eu sei quem são, e fazer esse tipo de ameaça com ela. Até que certo dia acontece uma situação principal, que talvez foi uma das situações que mais marcou, inclusive depois disso ela começou a ir a programas de TV, que foi quando, na porta de uma delegacia, ela conta o que aconteceu com ela para um jornalista. Ela estava na porta da delegacia vestindo uma blusa rosa e tinha contado que, na verdade, o Bruno tinha conversado com ela, levado ela para o apartamento dele, e nesse apartamento teria dado uma bebida muito ruim para ela, teria também batido nela, ela teria saído machucada, fez exame de corpo de delito. Isso foi comprovado, tá? Que ela estava machucada e que a ideia era depois, ali no dia seguinte, basicamente interromper, porque ele não queria o filho e ela queria o filho. Ela disse que ela queria o filho e que ela não ia interromper. E tudo bem, as coisas continuaram. E aí é o seguinte, essa série da Netflix, eles conseguiram ter acesso a um computador que era da Elisa e que estava praticamente ali parado com a polícia desde 2010. Então eles conseguiram ter acesso às anotações dela. E quando você começa a ler essas anotações, dá muita tristeza, porque essa moça de verdade, ela gostava do Bruno. Ela gostava mesmo. Então muita gente pode até falar, tá bom, que gostava. Ela gostava, tá? Tá escrito lá, era uma coisa que não era para ninguém ver, não era para ninguém ler. Muito mais fácil a gente entender a dinâmica. A gente percebeu o seguinte, que ela tinha aquela paciência de ele vai parar. E isso não é também só paciência, também é um pouco de maturidade. E ela estava na idade da imaturidade, para ser bem sincera. Por quê? Ela está escrevendo ali que ela queria ter paz, que ela queria terminar a escola, ela queria fazer faculdade, ela queria viver em paz com o filho dela, ela queria se acertar com o pai do filho dela. Então você vai percebendo que ela tinha ali uma vontade, ela tinha amor por esse homem, ela sentia amor por ele. E isso foi indo para um lugar muito complicado, porque ele também sabia que ela amava ele. Então, ela não foi uma garota aproveitadora. Tem que ver quem aproveitou de quem, porque
Ela era uma moça solteira. O que ela fez de errado? Ela se envolveu com um homem que para ela era solteiro, nunca contou para ela que tinha um relacionamento. Onde está o erro disso? Então, é uma situação complicada. Aí o que aconteceu foi, quando começa todas essas coisas, isso começa a não agradar muitas pessoas, porque ele estava prestes a ir para a seleção brasileira e assinar contratos lá fora do Brasil. E isso começou a incomodar, né? Afinal de contas, está começando a arranhar a imagem do jogador de futebol. E aí as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas e ele ficar cada vez mais agressivo, segundo as mensagens que foram sendo mostradas no próprio documentário em relação a sempre querer machucá-la. No meio dessa pressão toda, ela foi à polícia, ele teria que prestar depoimento, ele nunca prestou, porque a essa época ele tinha uma certa proteção, porque ele ainda tinha contrato com o clube de futebol, né? Não vamos ficar falando aqui, supostamente, enfim, ninguém sabe. Mas o que aconteceu foi que ele não precisou prestar depoimento, ele também não precisou fazer outras coisas, tá? Diversas outras coisas, mas eu vou parar por aqui. Ele não presta o seu depoimento. O delegado ou delegada que estava à frente do caso nesse dia que ela, né, teria feito essa denúncia também foi trocada. Então podemos dizer que as coisas elas foram muito facilitadas a essa época, que teve só a questão toda da agressão. E tem mais, tá? A medida protetiva que ela pediu para a segurança dela foi negada. Então ela saiu sem medida protetiva e basicamente ela fugiu. Ela não deixou endereço com ninguém. E ela foi se esconder, em outro lugar, em outra cidade. Tinha gente que pensava que ela estava em Foz do Iguaçu, ninguém tinha muita certeza. E desse dia em diante, o que acontece? Ele talvez, sem ter o controle de saber onde ela estava, não iria conseguir acompanhar os passos dela. Ela já tinha aparecido em programas de TV, as pessoas faziam questionamentos e ela não deixava, assim, basicamente ela respondia tudo, ela não tava nem aí. Na Sônia Abrão diz assim, sabemos que você teve um relacionamento, era como se fosse assim, ela tinha que provar que o filho era do Bruno, ela tinha que provar que alguém realmente teria feito mal a ela, teria batido nela, e ela não teria feito isso com ela mesma, e que teria sido o Bruno, mas como prova que foi o Bruno, vocês estão conseguindo entender? Ela tinha que provar basicamente tudo, quando ali na cara as pessoas sabiam que tinha sido o Bruno. Ela foi até a delegacia, ela deu ali, ela fez um boletim de ocorrência, ela fez tudo que é necessário ser feito para se proteger, só que não adiantou nada. Ela foi até a mídia, ela falou com as pessoas, mas não adianta, ela era só uma Maria Chuteira atrás de dinheiro e ninguém dava nenhuma credibilidade para ela. Ela falou diversas vezes que o Bruno cansou de dizer para ela que simplesmente o dia que ele se aborrecesse iria dar fim nela e jogar em qualquer lugar e ninguém ia conseguir encontrar, que a palavra dela não tinha credibilidade, e assim por diante. Chegou a sair em revista, tá? Essa louca diz que tá grávida de um filho meu. Não, ela não era essa louca. Ela namorou com você, ela ficou um bom tempo com você. Então, assim, as coisas, elas não podem ser diferentes, elas são como são, aconteceram como aconteceram. Se você falasse isso algum tempo atrás, isso seria altamente criticado, mas agora tem um documentário. Tem um documentário e é justamente isso que me dá essa segurança de poder falar, porque muito disso ficou entalado em muita gente. Só que acontece que a parte, principalmente aí da Sônia, da mãe da Elisa, que eu entendo está criando ali o filho da Elisa, sempre foi muito resguardado. Então é como se você nunca tivesse de verdade meio que o lado da Elisa. Então é uma situação muito complicada e nesse documentário a gente conseguiu saber de tudo isso, tem muita coisa gravada, muita coisa mesmo. Bom, aí o que acontece? Depois que ela sai praticamente do radar dele, que ela, né, vai para outro lugar, ele se junta com algumas amigas dela e algumas dele também para tentar encontrá-la, saber onde ela tá. E ele faz a seguinte coisa quando ele a encontra, ele diz para ela que quer conversar com ela, assumir ali toda a parte de ficar com ela e tudo mais, e encontra e fica nesse joguinho. Depois nasce o filho dela, tem até um programa de televisão que leva a moça, como eu achei que eles iam fazer um DNA no programa do Ratinho, de tanto que estavam fazendo espetacularização disso, mas não, Ratinho só ofereceu 1 milhão para quem soubesse alguma coisa relacionada a ela, tá? Onde ela estava, mas isso numa situação bem mais triste. Depois de encontrá-la, meio que assim, ele ficou mais tranquilo, porque ele sabia onde ela estava, e ele continuou com a vida dele, ele continuou com o clube, ele continuou com as coisas, inclusive ele teve uma fala, né, muito incrível, porque assim, depois de ter sido basicamente ali acusado, de ter batido na Elisa, na porta da delegacia, quando ela chama a mídia, ele simplesmente tem uma fala muito impressionante dizendo o seguinte: quem na vida nunca brigou com a mulher e acabou saindo na mão?
Seria mais ou menos isso, tá? Então, assim, falou, saiu na revista, foi aquela coisa toda. E bebês é o seguinte, aparece esse programa de TV, onde vai falar qual é o sexo do bebê. O médico conta que é um menino, que ela tá bem, e ao que tudo indica, bem, nasceria em tanto tempo, né? Nasceria no ano seguinte. Então, tava tudo certo, tava tudo funcionando ali certinho. Até que, simplesmente, quando isso sai na mídia, e já tá basicamente ali consolidado que ela vai ter um filho do goleiro Bruno, as coisas começam a ficar bem complicadas. No ano seguinte, ela tem o filho dela, pelo que eu consegui entender das imagens, tá, que são mostradas e das coisas que foram relatadas, deu a impressão que ela foi ter este bebê sozinha, e depois ela foi fazendo as coisas dela sozinha também, ela não envolvia a família, não envolvia ninguém. Tem muitas fotos dela com o bebê já em alguma casa, aí eu já não sei se era de amigos ou se era do pai, porque o pai vai ter um papel um pouco patético no meio de tudo isso, é a minha opinião, somente a minha opinião. Ela está com o bebê. Quando o bebê faz 2 meses, ela queria que o filho dela tivesse pai, ela queria que o Bruno reconhecesse o filho. E depois, quando você pega as anotações que ela fazia no computador dela, que era uma coisa muito natural essa época, as pessoas faziam muito isso, escrever, né, coisas ali, como se fosse o seu próprio diário no computador. Então, quando eles abrem essas épocas ali, junto com o tempo, né, combinando com o tempo em que tudo estava acontecendo, ela estava dizendo que ela não queria dinheiro, ela não queria nada, ela só queria paz e não queria mais essa coisa toda nessa sombra dele em cima dela. Só que ao mesmo tempo, ela tinha um filho que não teria registro, não teria pai, né, teoricamente. Então, assim, complicada a situação que ela fica. E aí, nesse momento, o que acontece? Vem uma proposta para ela. Ela tinha 2 meses que ela estava com o filho dela. Como quem conta essa parte é a dona Sônia, eu não sei se a dona Sônia estava com ela nesse momento, não sei se ela estava com o pai dela, morando com um dos dois, ou com nenhum dos dois. Mas quem conta essa parte no documentário é a dona Sônia. Então, a mãe dela conta o seguinte, que na verdade ela decidiu encontrar de fato o Bruno, porque ela queria que o Bruno conhecesse o filho, que também se chamava Bruno. Isso ela já deu o nome no dia que ela soube que era menino e dizia que ele seria um grande goleiro, tá? Muito melhor que o pai dele. Ela era goleira, ele era goleiro. Logo, ela encontra com eles, os dois acabam marcando o encontro e é quando vai ter esse encontro no sítio, tá? Esse encontro no sítio, ele acontece da seguinte maneira. Eu já tô colocando aqui de todas as formas que eles conseguiram ir trabalhando. O que acontece? Vai ser uma notícia, depois que ela recebe esse convite de ir lá, né, falar com o Bruno teria oferecido para ela, segundo o delegado da investigação, um apartamento e uma pensão e disse para ela que registraria o filho, então tudo ficaria bem para que ela pudesse criar o filho dela. Ela teria ido até o lugar para poder conversar com ele, teria ido então até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eles teriam ficado lá um tempo no Rio de Janeiro, depois eles assomem. E aí o que acontece? Quando ela some, Elisa, some o filho da Elisa junto, porque ela estaria com o filho dela de 2 meses, o Bruninho, então isso acaba chegando até a autoridade policial. E essa moça com a criança teria desaparecido, então eles levantam, sabiam quem era, ela tinha aparecido na mídia, era Elisa Samúdio e o filho, que seria o filho do goleiro Bruno, e a situação toda começa a ficar muito, mas muito complicada. Por quê? Quando é dado esse desaparecimento, fazem um pedido para que seja feito então uma vistoria no sítio, que era em outro estado, num sítio que era do goleiro Bruno, onde tinham festas e encontros e que ela poderia estar lá. Só que acontece que antes disso, né, antes de tudo isso acontecer, o carro do Bruno tinha sido apreendido porque estava com a documentação vencida. E isso vai ser importante porque vai ter uma perícia nesse carro. E na perícia desse carro eles vão encontrar meio litro de sangue. E nessa quantidade eles vão encontrar 2 perfis genéticos, um feminino e um masculino. E o feminino era da Elisa. Então aí as coisas já começam a ficar complicadas. Porque vê, segundo que a Dani conta, lá pelo dia 10/11, ela teria recebido basicamente ali o Bruninho, né? O Bruno teria dito o seguinte para ela: Daiane, você fica com o Bruninho, porque a Elisa, ela pediu para ficar com ele por 7 dias e não voltou. Então, essa era a história oficial, de que basicamente ela teria abandonado o filho com o Bruno. E a Daiane olhou, a criança precisava comer, precisava trocar a fralda, um monte de coisa, começou a cuidar dele. Só que ela não fica com ele há muito tempo. Não tinha ideia do que estava acontecendo naquele momento. Mas a questão é a seguinte, depois as coisas vão mudar um pouco, porque no início
era apenas para ela ir até o Rio de Janeiro conversar com ele. Só que as coisas parece que não aconteceram exatamente como ele contou, não teve nada disso que eu vou contar aqui para vocês, mas foi a versão oficial que ele apresentou praticamente ali no primeiro julgamento, vamos colocar assim, ou seria audiência de instrução. Foi o que ele apresentou ali numa primeira audiência. Então, na primeira audiência, qual é a história oficial de Bruno? Porque depois que a polícia tem a história toda contada, eles sabem que ela esteve no Rio de Janeiro, em um apartamento que era dele no Rio de Janeiro, e que depois teria ido para o sítio dele, no carro dele, porque o carro dele tinha rastreador e ele não se tocou, aí as coisas começam a ficar bem tensas e ele acaba, obviamente, sendo preso. Ele e mais algumas pessoas. Vai ter o Macarrão, vai ter o Bola, o primo, o sobrinho dele, uma namorada, enfim, uma das namoradas. É muita mulher nessa história, mas muita mulher mesmo. E aí o que aconteceu foi, ela teria ido para o Rio de Janeiro. Ele teria levado ela para o Rio de Janeiro, pedido para ela ir, no dia 4. Ele teria jogo no dia 5. Só que quem recebe ela no dia 4 não é o Bruno. Quem recebe ela é o Macarrão. Quando o Macarrão recebe ela lá no apartamento, segundo o que é contado por um parente dele, o que aconteceu foi, ela chegou lá e disse o seguinte, que ela ia até a porta do hotel, ia fazer um escândalo devido ali ao relacionamento dele, ia expor tudo, que ela tava com o filho dele no braço e tudo mais. O sobrinho dele também teria ficado aborrecido, porque ela iria fazer um escândalo com o primo, parece que eles acabaram colocando ela num carro, e depois também esse sobrinho dele teria ficado na parte de trás do carro, e quando ela começou a meio que assim tentar protestar, não queria ir para onde eles estavam levando ela, isso do dia 4 para o dia 5. O que aconteceu foi que ele teria saído então da parte do porta-malas do carro, esse tal parente do Bruno, que era menor de idade. Os dois começaram a discutir, porque esse parente não queria que ela acabasse sujando a reputação do Bruno, acabou machucando a cabeça dela, eles acabaram brigando ali naquele local. Acontece o seguinte, eles teriam levado ela para um sítio, acabam levando ela para o sítio que era do Bruno. E chegando no sítio do Bruno, começa uma festa. A Daiane estava nessa festa, tá? Ela estava na festa. E segundo o Bruno, a versão que o Bruno conta é, no Rio de Janeiro, ele teria conversado com ela sobre, né, enfim, dar a ela um apartamento, uma pensão, registrar um menino e tudo mais. Só que ela não queria isso, ela queria 50 mil reais. Ele disse, eu não tenho 50 mil reais, eu tenho 30. Ela disse, eu preciso de 50 porque eu preciso resolver umas coisas em São Paulo. E ele disse que então ela teria que esperar um pouco, porque ele teria que ir até o sítio e tudo mais. E ela teria dito que queria ir com ele, porque ela iria pegar o restante do dinheiro. Então, já queria tirar essa questão toda de que ela teria ido forçada para esse sítio, mas, ao que tudo indica, e segundo os próprios parentes dele que estavam ali, talvez, nos momentos principais, ela foi à força sim. Ok, isso aí acontece e sempre o Macarrão tá no meio, tá? O Macarrão tá no meio, o Macarrão está participando, o Macarrão tá dirigindo, o Macarrão entrega pra Bola e assim por diante. Por isso que a gente escuta Macarrão, Bola, Bruno, Macarrão, Bola, Bruno. E aí o que acontece? Eles levam ela até o sítio, só que aí também existem algumas versões, porque a Daiane, a primeira mulher do Bruno, diz que ela estava no sítio nesse dia, a Elisa no sítio. Elas teriam feito comida, teriam comido. Ela diz que em momento nenhum ela ficou presa, só que essa não era a história que o parente do Bruno, que também era menor de idade, tinha para contar. Ele diz que, na verdade, teriam levado uma caixa de som, porque enquanto todo mundo estava se divertindo, ela estava presa em um quarto e quem estava muito aborrecido era o Macarrão. E ele estava descontando esse aborrecimento nela, se é que vocês me entendem. Então, para abafar o som, porque ela estava obviamente gritando, ele teria colocado um som ali ligado bem alto para que ninguém pudesse ouvir. E aí o Bruno ainda diz, né, lá, ele tá prestando depoimento, que não tinha como isso ter acontecido, porque o sítio dele era totalmente aberto, então as pessoas de fora poderiam ouvir, mas mais uma vez, uma das pessoas que estavam, inclusive parente dele, disse que tinha uma caixa de som abafando os gritos. Ela teria ficado por lá um tempo, até pelo menos entre o dia 9 e o dia 10, segundo o delegado. E aí o que aconteceu foi, eles tiraram ela de lá e ninguém sabia o que fariam com ela, mas era em Belo Horizonte. E aí o que aconteceu é que o Bola teria colocado ela no carro, tinha também o primo dele que estava junto, também menor de idade, tá? Um menino de 17 anos. Eu vou tentar preservar aí o nome deles, até porque depois vocês vão entender que eles já nem estão mais aqui, gente. É complexo. Essa situação toda é complexa, mas vamos lá. Ele teria ido junto e o que eles teriam feito foi o seguinte. Foram seguindo, né, de carro, segundo a versão que foi sendo contada pelo delegado, e quem acabou contando tudo foi o primo,
Um pouco foi o primo, um pouco foi o sobrinho. E foi aí também que as coisas começaram a entrar no eixo, quando depois o próprio Macarrão acabar contando algumas coisas. Mas no primeiro momento, quem acaba dando essas informações para a polícia são os parentes do Bruno, o sobrinho e o primo. Até porque eu fiquei me perguntando qual a necessidade de você carregar menor de idade numas situações dessa. Isso está parecendo, parece, né, aquelas coisas que a gente escuta de um menor de idade é sempre bom numa situação dessa, porque sempre, né, dá para colocar em cima das costas do menor de idade, mas é só um pensamento que me passou claro, não tem nada a ver com esse assunto. E aí o que aconteceu é o seguinte, eles teriam colocado lá no carro para encontrar o Bola. Sim, o Bola, um ex-policial que tinha aí a sua fama, tinha a sua vida lá complicada, e aí entre ele e a justiça, e o Macarrão vai entregá-la para o Bola. E Macarrão estava levando Elisa para o Bola porque iria meio que dar cabo, né, da Elisa. Esse menino, ele ficou tão apavorado porque eles estavam no carro, encontram o Bola de moto, o Macarrão teria feito algum sinal, alguma coisa para eles, talvez tivessem conversado previamente, e seguiram então para casa do Bola. Sim, e aí é que gela mesmo. Por quê? Quando eles chegam na casa, eles deixam o Bruninho, tá? Eu vou falar dessa forma, que tinha 2 meses, no carro, enquanto eles levam a mãe do Bruninho, Elisa, para um quarto. A casa desse Bola tinha 3 cômodos e tinha o cômodo do meio. E o cômodo do meio, ele já tinha uma cadeira, cordas, tá? Então assim, acho que dispensa qualquer outro tipo de comentário. E a coisa foi tão intensa na frente desse menor, né, que seria parente do Bruno, que teve uma hora que ele relatou para a polícia que a Elisa disse o seguinte, a Elisa disse, por favor, eu não aguento mais, assim, de tanto, né, que ela acabou apanhando. Você não vai ficar apanhando, eu vou tirar a sua vida. Então, assim, a coisa ali ficou clara para ela sabia qual seria o final dela. Só que ainda assim teve tudo isso e ainda tem mais. Segundo, depois eles foram sabendo, parece que o Sérgio, que era um outro, né, parente do Bruno, teria relatado que ela sabia, eles teriam dito para ela, o Bola estava junto com o Macarrão teria ajudado o Bola, e o Bola teria dito que era ela e o filho dela. Então, a intenção inicial era os dois, tá? Então, ela se foi desse mundo, eu vou falar dessa forma, ela se foi desse mundo achando que depois dela seria o filho dela. Então, assim, além de tudo, além de não ter necessidade de ter feito isso com ela, uma vez que já ia chegar ao resultado óbito, não precisava ter feito isso com ela. Depois disso, deixar ela partir desse mundo achando que o filho dela seria o próximo. Vocês entendem porque esse caso ele é tão indigesto? Enquanto isso, inocentemente, Bruninho estava no carro. Só que aí aconteceu o seguinte, depois que eles teriam resolvido a situação toda da Elisa, e eu não tô falando isso de uma forma, é que eu não vou mais detalhar isso. Eu não vou mais ficar detalhando isso porque acho que todo mundo já sabe, né? Vai ser daí que vão sair as histórias, porque eles vão pegar esse rapaz que vai contar pra polícia toda essa história, eles vão levar até o lugar, ele vai dizer que depois disso, esse tal de Bola teria dividido ela e entregado pros cachorros, vocês lembram dessa história? Pois bem, só que a perícia diz que isso não é possível, porque não teria quantidade suficiente de material que reagiria ao luminol, né, sangue, para poder dizer que ele teria feito isso, porque isso gera muito material para luminol. Então, não conseguiram encontrar. Depois o Bola teria dito também que teria, enfim, né, colocado ela em massa e espalhado ali pelo concreto da parede. Também cães farejadores, essa coisa toda, ninguém conseguiu encontrar. Então, sinceramente, segundo o que eu vi ali, procuraram em cada canto. Até um sítio que o tal de Bola teria usado, eles procuraram, não conseguiram achar. Disseram que tinha um cemitério particular, foram atrás, pelo que eu entendi, era uma coisa meio de descarte. Procuraram, também não conseguiram encontrar. Depois disseram que procuraram até mesmo em pneus, né? A gente sabe, né? O famoso micro-ondas, também não conseguiram encontrar. Então, assim, era muita coisa e ninguém conseguiu encontrar em lugar nenhum. Fizeram buscas em rios, em costas, tudo quanto era lugar. Cisterna, tudo que vocês podem imaginar e nunca conseguiram encontrar Elisa em lugar nenhum. E nenhum deles nunca disse o que aconteceu, onde ela foi colocada, absolutamente nada. Só que isso está acontecendo nessa primeira audiência, né? E o Bruno, ele mantém essa história de que ele teria, na verdade, ficado com o filho por 7 dias e que ele estava gostando de ficar com a Elisa lá no sítio, porque ele estava podendo ter contato com o filho dele, ele sempre quis ter um filho, começa, né, a contar a história, a versão dele da história, e que ela teria ido embora com o Bola, o primo, e que eles teriam ido para algum lugar. E ela teria levado esse dinheiro, ela teria levado, então, do sítio esse dinheiro, essa quantidade aí de dinheiro grande, que ela resolveria as coisas dela em São Paulo. E ela teria deixado, então, o filho
para que assim ele pudesse ficar com ele 7 dias e depois ela voltaria para buscar, ela nunca voltou. Nessa audiência ele também contou que o Macarrão era uma pessoa maravilhosa, era amigo dele, irmão dele, enfim, levantou ali a moral desse Macarrão até o topo, só que é o seguinte, ao mesmo tempo, ele teria contado que ela teria saído junto com o Macarrão e junto com esse outro rapaz aí que era parente dele, que era o tal menor de idade. E aí eles disseram que depois disso ela teria sido colocada em outro carro, ela teria descido do carro, ido para outro carro e depois disso ninguém mais sabia para onde ela tinha ido. Essa teria sido a versão. E que ele também não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Enfim, as coisas foram seguindo como se de repente ela só tivesse desaparecido. Essa era a forma de defesa que, enfim, os advogados dele encontraram para tentar dizer que não, ele não sabe o que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa, ela deve estar por aí, sempre negando que de repente ela não estava viva, porque o advogado dizia, não tem atestado de óbito, não tem a pessoa, não tem nada, então ela está desaparecida e quem desaparece pode aparecer. Então eles tentavam se livrar dessa questão toda, porque ela era uma desaparecida e não uma pessoa que tinha encontrado qualquer vestígio dela, tá? Mesmo que no sítio, antes de iniciar essa parte principal, essa relação toda em buscar testemunhas, que foi coisa do delegado, que o delegado começou a fazer, fez brilhantemente, aconteceu o seguinte, eles encontraram lá foto, como eu disse para vocês, fotografia, lata de leite, então assim, já tinham mais ou menos ali uma ideia de que ela teria passado sim por aquele sítio. Só que a questão toda é que ela não acabou no sítio, tudo teria acabado na casa do Bola, nesse quarto do meio aí, que seria um quarto, na minha opinião, enfim, um quarto para, né, fazer exatamente isso aí, porque não é possível, era preparado para isso ou foi preparado, né? É complicado aí. Eu sei que o menor de idade que assistiu essa cena, ele ficou tão apavorado que quando ele contou para a polícia, o delegado conta que levou ele até o local e falou para ele, me conta aí como é que foi, né? Coloca aquela, como se fosse aquela reconstituição. O Bola tinha fugido, né, porque ele tinha circuito interno, então ele viu que a polícia estava chegando, ele se mandou e aí eles começam, o menino começa a passar mal, começa a tremer, não consegue contar o que aconteceu. Ela teria sido finalizada com asfixia mecânica e que isso não era uma coisa fácil. Segundo o delegado, isso é uma coisa muito pesada para você assistir. E ele teria simplesmente ali passado mal com a situação e que ele tinha pavor, assim, de falar do Bola, ele tinha pavor de falar desse assunto, ele tinha pavor de tudo relacionado a esse dia. Ele não queria entrar, ele não queria falar e as coisas elas foram ficando cada vez mais comprometedoras pro Bruno, pro Macarrão, pro Bola e aí foi tudo ficando mais e mais complicado, tá todo mundo preso e aí o que aconteceu foi o seguinte. Bom, então depois de mais de 2 anos, o Macarrão ele decide falar. E aí, pela primeira vez, também vai mudar a tática de defesa ali de Bruno. E a situação vai ser a seguinte. O Macarrão, ele vai contar, ele vai fazer uma confissão que, na verdade, não foi uma confissão, mas ele dá a entender que sim, que ela não está mais com vida. Ele também diz que o Bruno sabe de tudo isso, que ele esperava que o Bruno fosse homem o suficiente para assumir as coisas que ele fez, admitir tudo que aconteceu e que era isso que ele esperava. Então, ele basicamente ali foi a primeira vez que se falou dela não estar mais com vida. Tem também a parte aqui bem separadinho agora, tá? Que é mais assim, concreto, até porque vai entrar como depoimento, o do primo menor chamado Jorge. Jorge teria sido o rapaz que viu tudo, que esteve na casa do Bola, que estava vendo o que o Macarrão estava fazendo. Então esse Jorge, ele viu muita coisa e ele tinha 17 anos, ele era muito novo. Ele chegou a participar, inclusive, da audiência, dizendo que ele queria ajudar com as informações que ele pudesse, mas ele foi de grande ajuda para a polícia para contar basicamente como teria acontecido. Inclusive esse Jorge, ele chega a contar, né, que ele viu ela, né, viu Elisa com um machucado muito grande na cabeça. Então tinha diversas coisas ali que ele foi contando. Só que ao mesmo tempo, quando eles chegavam nos lugares, as coisas pareciam não fazer sentido. Só que aquilo, realmente gera um certo problema a você não estar com uma pessoa, não deixar a pessoa inteira, sim. Só que acontece que, pelo que eu entendi, o Bola era uma pessoa aí mais profissional. Então não dá para saber se de repente ele não conseguiria fazer isso de algum jeito. E que o menino realmente pode ter visto. Não dá, de fato, pra gente imaginar o que pode ter acontecido, porque nunca encontraram ela. Isso é fato, tá? Nada, nenhum fio de cabelo. E Sérgio é quem de fato conta que, na verdade, a intenção do Macarrão era eliminar tanto a Elisa como também o filho. No posterior ao que teria acontecido com ela, o que aconteceu foi, quando eles estão no carro, tá acontecendo tudo, né? O menino tá meio, acho que perdido, meio aéreo, eles estão com o Bruninho.
E é nessa situação que simplesmente ele chega e entrega, né, o filho. Esse filho acaba na mão da Daiane, a Daiane acaba cuidando dele por um tempo, depois ela acaba entregando o menino para amigos ali numa comunidade, então ela fica um pouco, ela sabia onde estava o menino, mas ela ficou com medo que acontecesse alguma coisa com ele, ela entendeu que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, então ela decidiu protegê-lo, e aí quando, né, a polícia vai conversar com ela a respeito de precisamos saber onde está o Bruninho, porque Elisa também está desaparecida, e né, nesse momento ela ainda era desaparecida, ninguém tinha essas informações ainda. Aí é nesse momento que a Daiane então conta onde estava o Bruninho, e assim o Bruninho é encontrado. E depois eu vou fazer um adendo, depois só essa parte do encontro do Bruninho, mas eu vou continuar pra gente acabar com essa parte do Bruno, tá? Do Bruno, e a gente começar a falar de fato da vida da Elisa, tá? Porque tem uns pontos que eu achei muito estranhos, mas muito estranhos, uns comentários que eu achei estranhos. Mas eu vou continuar nessa linha porque eu acho que assim tá mais fácil, porque é um caso que envolve pessoas, ali, muitas pessoas, aí um número relativamente grande. E foi um julgamento relativamente complicado, porque eram 9 pessoas ali no tribunal, 50 advogados que iam e voltavam, né? Iam, entrava, saía da causa, mais de 150 testemunhas. Então eles chegam à seguinte conclusão: bom, com o depoimento do Sérgio, o depoimento do Jorge, o depoimento do Bola, o depoimento do Macarrão e todas as coisas que nós já temos, provas periciais, porque eles começam a levantar algumas provas ali, inclusive coisa do carro, algumas coisas ali que eles tinham, a foto, vestígios de que ela tinha ido para o sítio, coisas assim, e também a questão do rastreador que tinha no carro do próprio goleiro Bruno. A juíza diz o seguinte: nós já temos elementos suficientes, né? E também tem toda a questão de praticamente o Macarrão ter dito que aconteceu, que ela estava sem vida, então eles já tinham a certeza do que tinha acontecido, mas ninguém dizia onde ela estava. Então a juiz diz no documentário que eles tinham elementos para provar que aconteceu, né? Que tiraram a vida dela, mas não tinha como descobrir onde ela estava. Então eles fariam o julgamento mesmo sem saber onde Elisa estava. E aí esperava-se que contasse, que alguém contasse onde Elisa estava, mesmo que fosse para se dar um pouco melhor ali durante o julgamento. E aí aconteceu o seguinte: como o primeiro que contou foi o Macarrão ele já tinha, foi colocado ali que ele confessou. E não foi bem uma confissão, assim, ele deu, né, ali, enfim, foi o que mais falou, mas não foi bem uma confissão, mas isso já foi o suficiente para ele ter direito a uma diminuição de pena. E algumas pessoas começaram a achar que meio que a amizade, quando ele conta isso, a amizade dos dois, ela tinha rachado de alguma forma. Inclusive, uma informação importante aparece no documentário, que é sobre uma tatuagem. Lembra que eu falei lá no começo que tinha uma tatuagem? Pois bem, essa tatuagem estava no corpo do Macarrão, e estava escrito, entre outras coisas, tá? Mas o principal era Bruno e Maca, amor eterno. E tinha lá várias frases e tal, que fica muito interpretativo. Pode ser uma relação de amizade ou não. E digo isso porque algumas pessoas ventilaram, levantaram teses de que de repente o que aconteceu teria sido um ato de ciúme e que no fundo ele teria feito o que fez com o Macarrão, na verdade, teria concluído o serviço ali com a Elisa e também queria envolver o Bruninho no meio disso porque ele estava com ciúme do Bruno. Há quem diga também que eles não tinham ciúme da Elisa, mas eles tinham ciúme, de repente, de ter que dividir o dinheiro do Bruno, a atenção do Bruno com a Elisa. Então tem toda uma relação ali meio que de carência emocional de alguma forma. E parece que isso também foi o motivo para ele acabar falando. Isso também foi o motivo dele acabar dando esse depoimento e meio que colocando o Bruno nessa linha de que ele teria realmente sido o mentor. Eles colocaram como se ele fosse a pessoa, o mandante, né? Ele que teria mandado tudo, mas o Bruno tem uma outra versão para essa história. Em 2013 acontece o julgamento, o grande julgamento que decidiria aí o que aconteceria com o Bruno. Enquanto a esposa dele sai, todo mundo começa a chamar ela de chifruda, esse tipo de coisa. Quando o Bruno sai, era lindo, né? Tesão, bonito e gostosão. Então, esse nível, né? E meio que parecia final de Copa do Mundo. Era mais ou menos nesse clima aí. Então ele entra, começa a dar o depoimento dele e ele começa a chorar, dizendo que ele disse pro Macarrão: por que você fez isso? Ele disse que não tinha necessidade de ter feito isso com ela, não tinha necessidade de ter chegado a isso, e começa a dizer como se ele não tivesse nada a ver com isso. Então é feita a seguinte pergunta para ele: você foi o mandante? Foi você que teria organizado tudo para que isso acontecesse? Ele diz: não, eu não fui o mandante. Mas perguntam para ele: então você não foi o mandante
E ele diz, eu não mandei, mas eu aceitei. Aí perguntam para ele, você poderia ter evitado? Ele diz sim. Perguntam para ele, você se beneficiou com o que aconteceu com ela? E ele diz sim. Então, aí o documentário mostra um pouco a situação dos que eram ali menores, ali do primo, do sobrinho, né? O primo que era menor, o sobrinho, e vai passando ali o pessoalzinho, os mais novos, só os mais novos, mas só algumas imagens mesmo ali de macacão, a Daiane falando, prestando depoimento, dizendo que ela estava bem no sítio, esse tipo de coisa, e realmente pode até ser que ela estivesse bem no sítio no primeiro dia, mas os demais dias não dá para ter certeza. Mais uma vez, Macarrão estaria descontando a raiva dele nela, sem motivo nenhum. Seria basicamente isso. Ou o Bruno teria pedido. Então, essa sempre vai ser a dúvida. Bruno participou, Bruno não participou. Segundo ele sabia. Porque você não pode evitar aquilo que você não sabe. E ele disse que ele poderia evitar, mas ele não evitou. Então, assim, é uma coisa que é meio também, né? Quem tá ouvindo ali, se tratando de um júri popular, é meio que autoexplicativo. Bom, no dia 8 de março é dada então a sentença do goleiro Bruno, que pega 22 anos e 3 meses de reclusão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação. Em 2017, ele teve a pena reduzida. 2 anos depois, ele foi para o regime semiaberto. E em 2023, também conhecido como ano passado, ele foi para a liberdade condicional. Bola, Marcos Aparecido, que teria sido basicamente ali o executor, pegou no total 22 anos, ali quase pelas mesmas coisas. E depois teria saído em algum momento, mas ele volta a ser preso no ano de 2024 por ter praticado outro crime de mesma natureza, tá? E tirou a vida de outra pessoa, então voltou para a cadeia. Também temos aqui o Luiz Henrique, que é o Macarrão, obviamente, né? Macarrão teve a pena reduzida, porque ele foi o primeiro a falar. Ele pegou 15 anos pelo que aconteceu e em 2018 ele foi para o regime semiaberto. E agora vem aqui uma cereja aqui do bolo, que para mim foi uma coisa muito estranha, porque veja, teoricamente quem teria falado, né, sobre mais ou menos aí o que aconteceu, teria sido o Jorge, sobrinho do Bruno, e o Sérgio, primo do Bruno. E aconteceu o seguinte, no caso, né, aqui do Sérgio, que era menor, o primo do Bruno, ele ficou até 2011 preso, e logo depois que ele sai, aí mais ou menos aí um ano depois, ele acaba perdendo sua vida a disparos, né, e simplesmente encerra aí. E por incrível que pareça, o outro que teria ficado preso até 2022, que também era parente dele, era sobrinho, foi solto em 2022 e 2 semanas depois ele também deixou de existir. Vocês entenderam? Porque nem fazia tanto sentido ficar se apegando tanto a essas figuras, porque basicamente dá uma certa impressão de que, na verdade, por eles terem falado o que falaram, parece que de repente eles ficaram ali marcados, eu não sei, de repente por terem contado, dado com a língua nos dentes, de repente, não sei, o mundo, a vida, as pessoas ao redor não viram isso com bons olhos e entendam como quiser. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. E agora pontos bem importantes, mas bem importantes mesmo em relação a isso tudo é o atestado de óbito, tá? Foi emitido um atestado de óbito para a família ali, para a mãe, no caso, a mãe da Elisa. E a mãe da Elisa, ela olha aquele atestado de óbito e ela fica inconformada, porque tem ali falando sobre asfixia e depois também colocando que ela nunca teria sido encontrada, né? Uma forma ali de não existe um sepultamento. Então, é uma certidão de óbito muito estranha, uma coisa assim, eu acho que eu não lembro, pelo menos assim, de nenhum caso que isso tenha acontecido sem ter, né, uma pessoa encontrada. Enfim, é muito estranho você pensar que você sabe o que aconteceu com a sua filha, mas você não sabe onde ela está. E que todas essas pessoas sabem e que ninguém abre a boca, ninguém conta o que aconteceu. Ao menos uma dessas pessoas sabe onde ela está, sabe? Assim, conta pelo menos para ela ter pelo menos um final digno, mas não vão contar. Inclusive, a própria defesa ali do Bruno no julgamento teria colocado isso de que ele iria contar, ele iria confessar e tudo mais, mas meio que assim, jogando mais para as costas ali do Macarrão, tá? Então, a coisa toda ali foi acontecendo de um jeito totalmente único. E eu fiquei pensando na juíza, porque assim, olha quanta gente, foi assim uma audiência, além de ter todo um clamor popular e toda a questão, né, das pessoas e enfim, ser jogador de futebol,
Era muita gente, assim, eram muitos réus, eram muitas testemunhas, era muito de tudo, tá? Era muito de tudo, então é bem complicado mesmo, foi um trabalho e tanto, assim, um trabalho grande mesmo, e parece que tudo correu aí de acordo. Segundo a mãe, isso não foi de acordo, era pouco tempo, foi pouco tempo, eu sou obrigada a concordar, mas é o seguinte também, né? A pena até foi dada, agora como isso aí vai ser executado, como eles vão conseguir relação de habeas corpus, recurso que entre, isso aí já é uma coisa aí que ela não comanda, ela não domina. E vem a parte de também ela dizer, né, que ela quer saber onde está a filha dela, então ela começa a falar sobre tudo isso. E aí a gente vai falar sobre uma pessoinha que se chama Bruno e também vamos falar um pouco sobre a questão toda da Elisa Samúdio, que é o seguinte. Bruninho foi colocado no carro, então depois entregue para Daiane entrega, né, pro pessoal ali do Bruno e depois eles acabam encontrando, porque a Daiane conta onde tá, a polícia resgata e quem vai receber o Bruninho é o avô. E vem uma pergunta, que é uma pergunta complicada, que eu me lembro disso, que ele disse o seguinte, mas não é estranho a sua ex-mulher, ou melhor, a mãe da Elisa, aparecer depois de ter abandonado a filha por 20 anos? Então ele diz, mas acontece que agora ela tá ali com a galinha dos ovos de ouro. Então ele chama o Bruninho de galinha dos ovos de ouro. Isso foi uma coisa muito triste, né? Uma coisa triste, mas ok, né? Vamos manter pelo menos a compostura aí nessa hora, mas não teve. Então ela também teve que ouvir que ela estava tratando o neto dela como a galinha dos ovos de ouro. Ela também faz o seguinte, ela percebe tudo isso, essa movimentação, e ela diz, não, eu quero meu neto comigo, eu não vou deixar meu neto ser criado por ele. E ela vai na justiça e tenta ficar com a guarda do Bruninho. E ela consegue ficar com a guarda do Bruninho, até porque este homem simpático que aparecia na TV, que contou essas coisas, falou essas coisas sobre ela, era uma pessoa que estava, na verdade, condenado, tá? Ele teria sido acusado de estupro no Paraná. Sim, o pai da Elisa, tá? Teria sido acusado disso no Paraná. Pegou 8 anos, estava recorrendo e tal. E devido a esse passado, quem acabou ficando com a guarda de Bruninho foi a dona Sônia. É sabido depois que teve toda essa questão dele ter respondido esse processo. Do mesmo jeito que esse homem aparece, esse homem desaparece, tá? Assim é contado no documentário. E desaparece da seguinte maneira também, com essas questões que são levantadas, leva-se o Bruninho para casa e tá ok. E aí a advogada ainda fala, quando ele se apresenta como um arquiteto, como o cara que coloca os filhos embaixo da asa e a coisa não funcionava desse jeito. E parece que não mesmo, inclusive ele era uma pessoa que estava ali em recurso com um tipo de crime desse. Então é uma coisa um pouco complicada. E também é o seguinte, ele faz uma observação no documentário que me deixou um pouco pensativa. Ele diz que a Elisa, ela era uma garota que ela tinha um brilho, ela tinha uma beleza, né, ali própria, que era uma beleza de uma ninfeta. E que esse tipo de beleza pode te colocar em lugares muito bons ou em lugares muito ruins. Eu não sei, eu achei um pouco estranho só. Pelo menos assim, eu achei um pouco estranho. E olha que eu já assisti diversos tipos de documentário, mas assim, falar da própria filha dizendo que ela parecia uma ninfeta, achei uma coisa meio estranha, um termo meio estranho para ser utilizado de um pai, né, para uma filha, achei um pouco estranho mesmo. E de repente eu soube, né, contado no documentário que ele era uma pessoa que respondia por isso. Então muita gente deve ter passado vergonha, porque muita gente gostou bastante de colocar a mãe de Elisa como a pessoa que foi embora, abandonou a filha e que ele era o cara do bem, que cuidava, criava todos os filhos e tal, e parece que as coisas não funcionavam assim. Sônia não teve dúvida, ela foi lá realmente buscar os direitos dela, estava certa, estava casada, estava tendo uma vida, a vida dela estava tranquila, marido criando o Bruninho junto com ela, ajudando ele a viver a vida dele, ela virou a mãe, ele virou o pai, ensinou a jogar futebol, ensinou a fazer de tudo, e hoje, querendo ou não, né, ele puxou talvez muita coisa da mãe dele. Hoje, aos 14 anos de idade, o Bruninho, ele assinou um contrato com o Atlético Paranaense e ele é goleiro. Sim, ele é goleiro. Eu escutei umas coisas também de que agora que ele já estava com 14 anos e assinou com o Atlético, parece que o pai estava querendo se aproximar dele, não sei, isso aí de fato não sei, foi uma notícia que eu vi e é uma notícia de uma fonte inclusive interessante, mas não aparece no documentário, foi só uma observação mesmo que eu fiz. No final já é basicamente o Bruno saindo, né, em liberdade ali no semiaberto, que é quando ele consegue aquele clube que acaba levando um clube de Varginha lá, que eles levam o Bruno e que depois perdem todos os patrocínios. Muita gente perguntando pra ele se ele ainda seria um bom goleiro, se ele ainda estava em forma, ele dizendo que ele queria seguir em frente. Enfim, eu vou me recuperar deste mau tempo e vou voltar a ser um goleiro.
goleiro, vou voltar aí com a minha carreira, seria basicamente isso. E todas as pessoas ali que começaram a falar sobre o assunto no documentário falavam sobre a discrepância entre o Bruno e a Elisa. Enquanto o Bruno teve familiares, amigos, fãs que ficaram fazendo coisas ali positivas em relação a ele, a situação da Elisa sempre foi a mesma. Ninguém saía para defender Elisa. Além, é óbvio, né, da mãe, que era visível, a gente pôde observar aí durante todo esse processo a mãe defendendo Elisa até o quanto conseguiu. E aí essa situação toda coloca a Elisa num lugar que parece que ela nunca saiu, que ela era uma pessoa que não tinha valor. É como se, vocês podem ver, é o caso do goleiro Bruno. Tudo é sobre o goleiro Bruno, quando na verdade não é sobre o goleiro Bruno, é sobre a Elisa. Então a Elisa não é essa pessoa. E o que eu tenho a dizer pra vocês é que, assim, em relação a Elisa, ela era uma menina que tinha um futuro em que ela imaginava que ela iria estudar, que ela iria para a faculdade, que ela teria paz com o filho dela. Em nenhum momento você tá vendo ela querer dinheiro. O próprio Bruno diz que ela não queria dinheiro, que ela precisava desse dinheiro apenas para resolver um problema. Então esse dinheiro, na verdade, isso aí, enfim, foi parte ali da defesa dele. A gente não sabe que isso pode ou não ser verdade, até porque ele foi condenado. Enfim, são coisas que já nem vêm mais ao caso, mas ela, a pessoa dela, tem muito disso retratado nesse computador. Então, quando a gente está assistindo o documentário, várias partes dessa surgem e a gente fica olhando como ela era uma menina doce e como ela amava esse bebê. Como ela foi forte, sabe? Levou tudo isso sozinha, sem glamour, sabe? Não foi como a gente está acostumado a ver aí um pessoal que aparece grávida, cheia de... Não, gente, ela dava a impressão assim que ela meio que vivia por si. A mãe dela chega a dizer que ela teria dito que podia faltar para ela, mas não podia faltar para o bebê. Então tudo era para o bebê e ao mesmo tempo todo mundo foi muito, mas muito taxativo quando foi falar dela e assim, tudo era sempre sobre esse Bruno. Na cidade de Varginha eu lembro que teve uma situação muito complicada, a gente chegou a falar disso até em live. Pais e filhos que queriam tirar foto com o goleiro Bruno, você não tá tirando foto com uma estrela, você tá tirando foto com uma pessoa criminosa, que no fundo ainda tá dentro do tempo de pagar, ele não pagou a dívida dele com a sociedade ainda. Então é uma situação muito estranha, uma situação muito esquisita mesmo. E como de repente nada para ele era mais importante do que a carreira dele, a vida dele. Eu até acredito que, de certo modo, o máximo de coisa que eu posso chegar em relação a ele é: de repente, ele sabia que podia acontecer, não impediu, e se aconteceu, não foi pela mão dele, então ele achou que tudo ficaria tranquilo para ele. Então eu acredito que também foi a forma dele confessar quando ele disse: sim, eu não fui o mandante, mas eu sabia, eu me beneficiei, eu podia impedir, eu não impedi. Então, basicamente ali havia uma confissão e é isso. Então, é triste a gente ver uma situação dessa, caso que ainda é um mistério, porque até os dias de hoje ela não foi encontrada e nada relacionado a ela foi encontrado. Tem muita coisa também que mostra um pouco que ela era uma menina muito doce e que tinha sim muita vontade de seguir a vida, estudar, criar o filho dela e quem sabe ficar com o Bruno um dia, porque talvez ela gostasse do Bruno. Qual o problema? Eles eram dois jovens, então de repente sim, né, como ela mesmo diz, perguntaram pra ela assim uma vez, né, tem um vídeo, você não se incomoda quando te chamam de Maria Chuteira? Ela fala, mas o que seria Maria Chuteira? Seria quando uma garota vai atrás de um jogador de futebol? E quando é ao contrário? Porque sim, o Bruno ia bastante atrás dela. Então é uma situação complicada, mas ele era um cara que quanto mais mulher ele tinha, melhor. E talvez ela estivesse ali encantada, apaixonada, encantada com a ideia de estar namorando um grande jogador de futebol. Era um sonho que talvez ela também tinha, porque ela gostava da profissão, de tudo. Enfim, uma jovem, tá? Uma jovem de 24 anos, seria basicamente isso. Eu tenho que dizer pra vocês que eu esperei muito tempo por um documentário como esse sair, contando a história dessa forma, contando ali os dois lados e mais ou menos ali abrindo algumas coisas que ainda não tinham sido faladas sobre esse caso. Foi muito interessante saber como o delegado trabalhou, como as pessoas foram chegando às conclusões e que essas conclusões elas tinham sim um lastro probatório muito grande, não era uma coisa ali, fontes, vozes do eu quero provar, eu vou tentar, não. E a prova, testemunhas e também um atestado de óbito de uma mulher que nunca foi encontrada. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que foi apresentado nesse documentário. Aqui eu tentei trazer para vocês
de um jeito mais dinâmico, até para vocês entenderem, porque às vezes a gente fica até um pouco perdido, são muitas pessoas, eu espero ter conseguido passar para vocês de um jeito que vocês conseguiram entender. Quem tinha alguma dúvida sobre esse caso, o documentário é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, é muito bom mesmo. Caso vocês tenham mais informações que de repente não foram pro documentário, ou que também eu posso ter esquecido, lembrando, esse caso tem bastante tempo, muita coisa também, né, acabou saindo aí na mídia e tudo mais, e precisa caber dentro de um documentário, precisa caber dentro de um vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.